vamos ouvir agora o vice-presidente, doutor André. Obrigada, doutor André Matheus, um nome que eu gosto bastante. Muito obrigada por também dedicar o seu tempo a explicar à comunidade jurídica, à sociedade, como é essa comissão e como é direcionado esses estudos, essas pesquisas, qual é a fonte. Então, gostaria de ouvir muito a estruturação hoje desse trabalho. Obrigado, doutora. É muito importante falar isso porque é uma comissão de estudo, né, e combate. A gente usa a interdisciplinaridade, sociologia, ciência política, o direito, autores internacionais. A gente tem livros como Arapuca Estadunidense, que mostra como surgiu, principalmente na França, o lawfare. E a gente também trabalha com pareceres. A gente tem 2 pareceres da comissão, que é o da Andréa Reis, que a gente mostra o lawfare cruzado. Para pegar um alvo principal, usaram ela como isca também, denunciando com uma ação infundada. E também a gente usa o exemplo, o último parecer que a gente fez, do Almirante Othon, o pai do Programa Nuclear Brasileiro, que sofreu um processo na Lava Jato, e a gente sabe, e o nosso parecer deixou evidente, que existem questões geopolíticas para atrasar o Programa Nuclear Brasileiro e a geopolítica internacional. A gente usa esse estudo para demonstrar isso, né? E se a gente pudesse conceituar o lawfare, a gente diria que é o uso do direito como arma estratégica, com ações infundadas para disputar narrativas contra uma pessoa ou contra uma comunidade em geral. A gente tenta demonstrar isso nos nossos pareceres, nas nossas palestras e nos nossos eventos no dia a dia da comissão. Interessante. E pode comentar um pouco esse parecer ou ele é sigiloso? Não, perfeitamente. O parecer do Almirante Othon, a gente demonstrou que havia um recorte de vários tipos de denúncia do mesmo fato, caracterizaria o bis in idem, mas fazia o Ministério Público Federal vários tipos de denúncia para dificultar a defesa do almirante e também ações infundadas, com guerras de narrativas, o Ministério Público usando a imprensa, a mídia, para criminalizar o almirante, né? Isso fez com que o programa de submarino nuclear, por exemplo, fosse cessado durante um tempo, e também a gente viu certos programas estratégicos que o almirante, entre outros, no Brasil, fossem parados. O almirante, por exemplo, ele inventou um dispositivo de energia em queda d'água de 1 metro, em que geraria uma pequena usina hidrelétrica que podia abastecer uma cidade inteira. Isso foi interrompido com a ação da Lava Jato. É uma ação estratégica para o Brasil que foi interrompida porque o almirante foi um alvo preferencial da Lava Jato. A gente demonstra isso no nosso parecer. Isso é um típico ato de lawfare. É questão geopolítica internacional interferindo através do direito na nossa soberania e também no nosso direito. Que interessante. A segunda pergunta foi basicamente respondida, que seriam as ferramentas que hoje são utilizadas para esse tipo de ataque e desmoralização, né? Porque há a questão de desmoralizar a pessoa dentro do seu meio de trabalho, do seu meio social, para atingir outras finalidades. Se eu entendi errado, por favor, me corrija. Perfeito. O processo é uma narrativa também, a disputa narrativa. Exatamente. E aí eu ia perguntar exatamente isso. Quais são os meios? E você falou a imprensa, né, doutor? Isso, sim. A imprensa, as redes sociais. Redes sociais principalmente também, né? A gente vê muitos membros do Ministério Público usando as redes sociais sem um controle para disputar a narrativa deles, né? Eles engajam com seguidores, disputando, e aquela primeira narrativa disputada na sociedade pega. Então, a gente tem uma criminalização também através de narrativas, não necessariamente processos. Então, o membro do Ministério Público, utilizando os casos que na verdade, para dar publicidade e ajudar na desmoralização do alvo. Perfeito, perfeitamente. É só que a gente chama de lawfare informacional, é uma questão narrativa. Sim, é porque eu estou tentando aqui desvendar de uma forma bem clara, com maior clareza, para que as pessoas entendam. Perfeito. Porque a advocacia, claro que nesse caso são outras pessoas, mas acredito que muitos que estejam nos ouvindo hoje conseguem entender que talvez possam ser alvos de uma esfera menor, tá? Mas para atingir outras finalidades. Sofrer o ataque, tá? Para que se destrua, sei lá, um grande processo, uma grande demanda.
de repercussão talvez nacional, e você pega alguém ali envolvido e a advocacia está ali da linha de frente, né, e acaba realmente isso, infelizmente, surtindo um efeito, por causa desse uso sorrateiro e desleal e realmente completamente fora dos padrões morais sociais, né? E hoje a gente consegue coibir com esses estudos, com essa prática, com o parecer, esse parecer ele surte o efeito? Claro, a nossa intenção com o parecer é subsidiar o julgador em eventuais processos, como a gente não pode ingressar como amigos, mas isso é usado como parecer de uma comissão do OAB, que tem um prestígio, é um parecer técnico sendo usado para demonstrar o lawfare. O caso do Almirante Othon é um exemplo clássico. Ele tem contas bloqueadas, é um senhor de 85 anos que precisa viver, comprar remédios. Então, ele tem até hoje contas bloqueadas. A nossa intenção com o parecer é subsidiar. E já deixa aberto aqui. Qualquer advogado que precisar de ajuda pode procurar a comissão, as redes sociais da comissão de lawfare, vai estar no Instagram, que a gente pode contribuir. Porque é essencial, doutora, que a criminalização da advocacia também é uma forma do lawfare. Criminalizar o advogado é uma forma de atingir o seu cliente, mas muitas vezes também querem criminalizar o advogado para tirar o ganha-pão dele do dia a dia, né? Existe muito isso, a Lava Jato foi precursora nisso, mas ainda existe, infelizmente, no Brasil todo. Isso que eu ia perguntar e, na verdade, ia jogar batata quente para vocês. Falar assim, olha, então qualquer advogado que se sinta dentro dessa situação de lawfare, que procure a comissão. Pode procurar, estamos aqui. E para que vocês consigam dar esse suporte e identificar esse tipo de prática abominável hoje que a sociedade, infelizmente, criou para direcionar os seus ataques. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada mesmo. Eu estou aqui, por mim, eu ficava aqui mais tempo. Obrigado. Muito obrigada. Vamos ouvir agora.